Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, né? Mas a gente vai iniciar aqui mais um vídeo que é concernente à EBD, né? Que é a Escola Bíblica Dominical. Mais um vídeo aí que é para ajudar aí, né? Com o conteúdo, né? Da lição, né? Com um subsídio teológico, para ajudar você que é professor da escola dominical, você que é aluno da escola dominical, para você se preparar, né? Que você que já é inscrito aqui do nosso canal, aqui, você que já acompanha e apoia o projeto Motivarei, né? Então, um abraço, né, para você, gratidão, né, por apoiar o projeto, né, ajudar o nosso ministério. Uma coisa que eu peço para você que, se eu aparecer aqui na sua For You, né, ou pelos vídeos dos shorts, né, ou você entrou, né, no canal, eu por pesquisa, né, eu peço para você se inscrever no canal, dessa força pra gente, né? Clica também no botão de joinha, né? E deixa as suas considerações aí nos comentários, né? Que aí você vai estar ajudando, né, a melhorar, né, o, os trabalhos aqui, né? Que nem os shorts mesmo, né? Foi uma ajuda, né? Foi um primo meu que deu um toque. Falou assim: olha, os shorts eles estão ficando sem pé sem cabeça. 15 segundos é muito pouco. Aí ele já me deu uma visão e eu percebi, né? Que 15 segundos e subir um minuto, né? Pra internet. Fazer o upload tanto de 15 segundos ou de um minuto é o mesmo período. Então eu falei: vou deixar eu subir um minuto e vou pegar as ideias separadinhas, né? Pra poder fazer sentido melhor, né? E realmente, né? Teve vídeo de 15 segundos que dava uma, duas visualizações de shorts. E aí tem coisa de um minuto, 2 minutos, que eu tinha postado, né? 5 minutos que eu tinha postado aproximadamente. Os vídeos de um minuto tava dando 200, 300, 100, 140 visualizações. Porque a metodologia dos shorts, né? Isso, né? Eles fazem os testes, né? Inclusive, já percebi, né? Que os vídeos ficam em análise, eles vão testando, né? E a maioria das pessoas que me encontram na internet, elas vêm através dos shorts. Falar nisso, eu tô com 34 inscritos e hoje é o quinto dia de canal, né? E são mais de 3.100 visualizações e eu tô muito feliz por isso, porque eu tô fazendo aqui o que eu gosto, né? Tô contribuindo, né? E espero estar te ajudando, né? E compartilhe, né? Compartilhe o canal, compartilhe os vídeos, né? A pessoa, você que é da igreja, não importa a religião, temos pessoas que não são que não fazem, não são da Assembleia de Deus, né? Da AD Brasil, mas que usam, né, a nossa lição, né? Que é essa daqui, ó. Né? Aí vai sair ao contrário, hein? Que é a lição da CPAD. Tem muita gente que usa. Então, e é um material muito bom mesmo, né? Então, se você aí na de repente, seu ministério, você não tem escola dominical, você tem que colocar, né? Tem que instaurar a escola dominical como padrão. E uma indicação é as lições de escola bíblica da CPAD. Umas lições também que são muito boas também, escola bíblica dominical, é da Igreja Batista Betel, né? As lições deles são muito boas também, né? Mas a gente tem que fazer aqui uma propaganda aqui da nossa, aqui, né? Então, você que tenha seu ministério, de repente seu ministério está começando agora, entenda que ele só vai frutificar se você, né, plantar a palavra, né, semear a palavra. As pessoas têm que conhecer a palavra. As pessoas que estão frequentando, ainda mais que a pessoa chega, de repente a pessoa não conhece muito, né, as pessoas focam tanto com relação a buscar os dons espirituais, né? E as pessoas querem ter dom de todo jeito, né? Só que esquece de ler a Bíblia, né? Pessoas felizes leem a palavra de Deus. Pessoas felizes buscam, né, em Deus, né, o conforto. E você vai conhecer Deus como se você não lê a Bíblia, se você não busca na palavra. Então, o conselho que eu dou para você, busque pela palavra, beleza? Essa aqui a gente vai iniciar, vai ser a lição 8, tá? Essa aqui é a lição do dia 21 de maio de 2023, a lição 8. A importância da paternidade na vida dos filhos, né? Esse é o tema da lição, né? E a lição que a gente tá, o tema geral da lição é relacionamento em família. O tema que a lição vai abordar hoje, né, a importância do pai na vida dos filhos, né? Então, você que é pai, né? Eu sou pai, né? Já falei aqui, dei uma parcela do meu testemunho, né? Apesar de eu não estar, né, com a minha esposa, né? A gente se separou, né? Faz alguns anos, né? Que eu não vivo mais com ela, eu e Deus, né? Mas eu tenho muito contato com meu filho, principalmente agora, né? Depois que eu voltei, né, para a igreja, que eu tô firme nos caminhos do Senhor, e tenho um contato melhor, né? Tenho um contato, uma vivência melhor com ele, né? E eu procuro, né? Sempre procuro, quando eu tô junto com ele, tô perto dele, passar os princípios, né? Os mesmos princípios que o meu pai e que a minha mãe passou pra mim,
do cristianismo, né? Porque eles também, né, nasceram na igreja, né? Meu pai, minha mãe cresceram dentro da igreja. Eu também cresci dentro do seio da igreja, né? Dentro da igreja. Então o meu filho não cresceu, porque quando ele veio eu estava afastado da igreja. Então a experiência dele, né, com Deus, né, dentro da igreja é muito pouca, muito vaga, né? Mas ele tem um coração muito bom, né? Coisa de pai, né? Mas realmente ele tem um coração muito bom, uma criança maravilhosa. Mas ele não teve essa experiência com Deus de crescer dentro da igreja e ouvir a palavra de Deus, né? Mas por um ponto, assim, eu acho que foi bom, né? Porque era um período muito conturbado da minha vida. Mas hoje a gente tá sempre que eu tenho oportunidade eu falo de Deus para ele. É isso que eu também vou pedir para você. Você que tem o seu filho, você vai dividir com a classe, você vai falar com a classe. É importante você perguntar para a classe. Veja quem são os pais, né? Lembra aquela etiquetinha com o nome? Coloca a etiquetinha com o nome. E quando você perguntar, for abordar a pessoa na classe, pergunta qual é o nome do filho, como é o nome do seu filho, quantos anos você tem. Por quê? Porque essa é uma lição que você vai trabalhar também, né? Isso aqui também, é um tema delicado. Vai tratar essa lição, ela vai tratar muitos traumas familiares. Ela vai lidar direto, né, com coisas que as pessoas não querem mexer, tá entendendo? Então o que é importante, né? É que eu falei, você precisa, em vez de você ficar falando, você precisa construir, né? Construir a aula, né? Você tem um tema, uma lição que vai ser abordada, né? Levando em consideração que a gente sabe que as pessoas não leem a lição, então você vai ler com as pessoas, né? Porque né, aqui a gente vai fazer a leitura bíblica, então fazer a leitura com você vai acompanhar. Lá na sua classe, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura, né? O pessoal que tem com a lição, você fala, fulano, você vai ler pra mim, do tal até o tal versículo, fulano vai ler do tal versículo 13, fulano versículo 14. Vai falando para as pessoas, né? Elas vão ficar atentas e elas vão lendo. Já distribui quem que vai ler. Ela se levanta e lê. Aí os outros alunos vão começar a ficar atentos. É uma aula imersiva. Você vai colocar os alunos da classe dentro da sua aula, trazer eles para o assunto, porque até então, quando a pessoa senta ainda ali, é de manhã, né, domingo, né, não sei, eu não sei o domingo que você está dando na aula como que vai estar, mas o domingo passado estava frio, fez 11 graus. Acontece. Então o que você precisa fazer? Você precisa a pessoa até ser ela desligado do que está acontecendo, ela começar a ficar é, é, centrada naquilo que você está falando. Você precisa usar algumas técnicas, né? É importante. Você quer passar aquilo para a pessoa. Você tem que se esforçar ao máximo para que ela saia com o maior conhecimento possível, né? Então a gente passou algumas técnicas, né, na semana passada, né? Falei da etiquetinha com o nome que compra na papelaria para você colocar o nome de cada aluno seu. Não dá para fazer toda semana, né? Mas um rolo, compra um rolo, escreve o nome e coloca lá. Geralmente as classes de escola dominical são poucas pessoas, né? Se a sua classe é muita gente, faz um crachazinho, coloca o nome lá dentro e pendura no pescoço da pessoa com crachá, entendeu? Aqueles crachazinhos aí você vai e solta, tira o papelzinho, você não gasta, entendeu? Por quê? Para a pessoa se sentir inclusiva ali, ela vai se sentir dentro da aula, né? E toda vez que você olhar para a pessoa, fala o nome da pessoa. E a pessoa tem que falar. E aí o seu comentário é em cima do que ela leu. Ela vai ler, fulano vai ler, fulano vai ler. Chega na introdução, fulano lê um pedacinho, aí você lê outro pedacinho, aí você já faz os comentários. Quando se você usar as peças que você tem, né, dentro da sala de aula, se você começar a usar elas, o que vai acontecer? A sua aula fica mais dinâmica, né? E é importante, né, trazer os assuntos dentro da lição. Então reparta, né, a sua experiência. Se você é pai, reparta a sua experiência como pai, para eles se sentirem perto de você. Se você não é pai, como você vai fazer com essa lição? Você precisa ali pegar pelo menos uns relatos de umas duas, três pessoas, ou seja, como que é o seu relacionamento com seu filho, né? Tentar ali trabalhar. Aí vai ser o modo como que você vai trabalhar a lição, porque é importante as pessoas se identificarem com você. Se você for pai, vai ser mais simples. Se você não é pai, você tem que usar um exemplo ali, de quem é pai. E ali o pai, de quem é mãe, né? Fala assim, faz uma pergunta, qual foi o momento que você achou mais difícil de lidar com a situação? E vai trabalhando. Logo no início, para trazer a pessoa para a lição. A história é o seguinte. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. É o apóstolo São Paulo, né? Ele escreve a igreja de Éfeso,
E ele dá várias orientações, né? O livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo de Éfeso, né? Que é os Efésios, ela é uma carta muito rica, né? Principalmente com, com as doutrinas, né? Que vai te ajudar, que ajuda, né? A igreja a lidar, né, com essas questões sociais, né, com as questões familiares dentro de casa, né? Você vê aqui que ele vai falar assim, ó, não provoqueis a ira dos filhos, né? Se ele dá essa orientação, com certeza o apóstolo Paulo ele já sabia que dentro da igreja de Éfeso, que os pais eles tinham o costume de provocar os filhos. Se ele não soubesse, ele não tinha escrito isso. Então isso é uma verdade, que às vezes até mesmo aí dentro da igreja, na sua casa, é pra vigiar nessa questão, né? Para ver que às vezes a gente, por ser pai ou por ser mãe, né? Às vezes não coloca, vai tomar uma decisão, de repente o filho mora com você, né? Já vamos dar o exemplo de um filho adolescente, né? Então, de repente, a gente como pai quer cobrar, né? Que o filho, que ele tenha atitudes de adulto, que ou então se já é mais velho e trabalha, que ele ajude na casa, só que a gente não quer incluir ele as decisões importantes, né? A gente quer que ele tenha responsabilidade e se porte já para passar para a fase madura, para a próxima fase. Só que não quer incluir nas coisas importantes, tipo, está acontecendo um problema familiar, não chega pro filho, pra filha, coloca, senta na sala e fala, tá acontecendo isso com o pai, com a mãe, a gente vamos vencer junto, tal. Coisas importantes que tem que ser tratado, né? E aí, de repente, essa distância dos pais e dos filhos, né, tem matado as igrejas, né? As pessoas, porque a igreja começa em casa, né? Então, se os pais e as mães, se os filhos, se eles não estão em união, a igreja simplesmente vai morrendo, né? Aos poucos, porque eles param de ir na igreja. Você pode reparar, igrejas fortes, família toda vai na igreja. Você vê que vai o pai, vai a mãe, vai o filho. A igreja está forte. Agora você vê que uma igreja que ela tá a tendência dela, né? É ir mirrando cada vez mais. É quando tem tem poucas famílias, né? São pessoas mais aleatórias. Repara um pouco na nave da sua igreja, né? Dá uma reparada. Vê se o seu grupo de jovens, né? Se todos os pais deles estão na igreja. Se o seu, uma coisa que eu aconselho você, se o seu grupo de jovens, tem muitos jovens, que pai e mãe não vai para a igreja, foca neles, porque eles vão ser o primeiro que o inimigo vai tentar derrubar. E tenta levar o grupo de evangelismo ou você mesmo, apesar que eles que o pai e a mãe do jovem não vão para os jovens, eles vêm para a igreja, porque o pai deles estando na igreja há uma possibilidade muito maior dele continuar na juventude, né? E você que é líder, por exemplo, estou falando no caso do líder de jovens, porque eu já fui líder de jovens, e aí é uma maneira também de você conseguir deixar o jovem dentro da igreja, né? Porque a juventude eles que vão assumir, né? A igreja, né? A gente vai para a terra, né? A gente vai, nossa alma vai para o Senhor, a gente vai morar lá na mansão celeste, lá com o visto celestial na glória, e a carne vai para o 7 palmos de terra. E quem que vai ficar aqui até a vinda do Senhor vão ser os jovens, os meus filhos, os meus netos, os seus filhos, os seus netos, eles que vão tocar a igreja. E o ministério não pode ficar abandonado, né? Porque o ministério, a igreja, ela é de Deus, né? Existe um remanescente dentro da igreja de Deus. Então é importante que nós, como servos de Deus, né? Nós que ministramos a palavra, nós que somos ensinadores cristãos, que nós tem que ter essa visão de evangelismo dentro da igreja, tá? Verdade prática. Quando ao patrão divino, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciada, as consequências são terríveis para a família cristã, né? Existem padrões que não são negociáveis, né? Que não adianta você negociar, você achar que vai dar certo ou algumas coisas que você querer adaptar, né? A gente fala de padrão, é padrão, né? Dentro de você que trabalha numa fábrica, quando sai do padrão, o que acontece? Tá vendo a esteira um produto, vocês produzem em série, aí um produto tá com defeito, o que acontece? Ele não dá tempo de consertar, ele vai descartado, porque ele tá fora de padrão. Então quando sai do padrão, não dá, muitas vezes não dá tempo de consertar. Às vezes sai do padrão, a pessoa já sai da igreja, você perde a alma, então às vezes não dá tempo de consertar. Então é importante usarmos para tudo, né? Como forma, como molde cristão, a palavra de Deus, tá? Então é imprescindível, né? Você que é professor, você que é ensinador cristão, você precisa manusear muito bem a palavra de Deus, tem que ser leitor.
tem que ser leitor, né? Não adianta, você não vai decorar a Bíblia toda, né? Você não vai, só que ler a Bíblia todos os dias é importante, né? E com frequência, porque quanto mais você medita na palavra de Deus, mais o seu coração começa a ficar aplicado na palavra e você vai melhorando como pessoa. As leituras diárias. Segunda-feira foi Salmo 49:3, falar com sabedoria. Terça-feira é Deuteronômio 6, capítulos, versículos 6 e 7. O tema é ler a palavra de Deus com seus filhos. Quarta-feira, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Eduque seus filhos com disciplina. Quinta-feira, Provérbios 22:6. Ensine o caminho certo. Sexta-feira, Salmo 119, 97 ao 99. Ensine seu filho a amar a lei de Deus. Sábado, Josué 24:15. Eu e minha família serviremos a Deus. Leitura bíblica em classe. O texto está em Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17, do versículo 22, do 8, 1 ao 3. Incentive a sua classe da escola dominical, né? Quando estiver acabando, estiver lá na lição, na penúltima, na antepenúltima, já vai incentivando, pegando o nome do pessoal para pegar a lição, né? Já começa a vender antes de acabar. Quando for o último dia lá, o penúltimo dia, quando faltar tipo da lição, tá na lição, acaba na 13, quando for na lição 12, já entrego a lição já nova, já pega antes o pessoal. Porque às vezes o pessoal, você entregar de última hora, no dia que vai começar a lição nova, às vezes a pessoa, às vezes, não vou não, porque vai começar hoje, depois eu perco outro. Agora, se ela se antecipar, comprou antecipado, ela já vai começar a se preparar, E tem uma dica também que é importante para a sua escola dominical para começar. Tem mais gente, é importante você criar dinâmicas, né? Então faça o seu aluno entender que ali é uma escola, entendeu? Faça uma escola. Então eu faço atrás do seu caderno de anotação. Então se você tiver flip chart, usa flip chart, tiver lousa, usa lousa. Entendeu? Usa as pessoas, tipo assim, mostre que ali ele tá para aprender. E não deixa ninguém sair com dúvida. Entendeu? Se tiver com dúvida, se não conseguir responder, você anota e traz na próxima, porque a gente não sabe de tudo. Mas seja um professor, seja um mestre para os seus alunos. Então a lição bíblica. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel, que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma então. Ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho. Eu via tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Era Samuel 8. E sucedeu que, tendo envelhecido, constitui a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Os hinos sugeridos da harpa cristã é o hino número 50, número 131, 558 da harpa cristã. Sugestão da lição. Eu vou ir para a introdução. Nesta lição, focamos duas famílias
que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornando-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que apresentavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Antes da igreja, o local das instituições educativas. É interessante porque o que acontece? Tem muito pai que ele acredita que a igreja vai educar o filho dele, então que a escola vai educar o filho dele. E é um erro. Na verdade, a educação tem que vir de casa. Então você é o sacerdote, você é o pai, você é a mãe. Então a educação tem que sair dali, né? Então como ela se comportar. Eu sempre falo que eu descobri isso tarde demais, mas o comportamento ele abre as portas, né? Não é o diploma que vai abrir as portas para você, não é o seu bolso que vai abrir as portas para você, não é o melhor carro, não é a melhor roupa, mas é o comportamento. O bom comportamento, ele te leva a lugares especiais, né? O bom comportamento. E então você como pai, como mãe, você ensinando, sabendo aí a conduzir o teu filho a se portar nos lugares, né? Se portar na escola, ele vai aprender. Se ele aprender, ele vai desenvolver, vai ser um bom cidadão. Se ele se comporta na igreja, ele vai aprender o quê? Sobre a espiritualidade, sobre Deus. Então, o que vai acontecer? Ele, consequentemente, vai ser uma pessoa espiritual. Então, se você conseguir fazer o seu papel de pai, papel de mãe, e passar, né, as virtudes de um bom comportamento, com certeza, o seu filho vai ser um homem, vai ser uma mulher de valor. Eles vão conseguir se comportar na escola para aprender, isso é positivo. Vão ser também, vão ter conseguir conviver, né, no trabalho, né? Ter um bom comportamento no trabalho. Se não tem um bom comportamento no trabalho, interpessoal, as pessoas perdem muito emprego por causa disso aí, porque não conseguem conviver no ambiente fechado de trabalho, né, com outras pessoas. Cada um tem suas crenças, cada um tem o seu modus operandi durante o trabalho, né? As pessoas são muito diferentes, né, uma das outras. Ninguém é igual, né? Nós somos pessoas, né? Às vezes o temperamento ele é aproximado, né? De repente você trabalha com uma pessoa que também é sanguínea como você, né? Se bem que dois sanguíneos trabalhando junto não tá certo, mas dois líderes um do lado do outro, né? E um é líder e o outro é subordinado, vai dar briga, dar discussão, às vezes nem sempre. Só que também tem assim, que nem eu costumo falar no curso, lá no projeto, o que acontece? Se você tem dois sanguíneos lá, você é líder, você tem um seu subordinado da empresa, e ele também é um sanguíneo, é um cara ativo, esse cara tem que ser seu braço direito. Se ele não for seu braço, ele vai ser seu inimigo, ele vai fazer de tudo para tomar o seu cargo, entendeu? Na igreja ou no trabalho onde for, entendeu? Então essa pessoa se identificou, por isso que é importante identificar os temperamentos de quem está próximo a você, isso é importante. A gente vai ter uma série, né, que é a série dos 4 temperamentos, né, falando só que é sobre os 4 temperamentos, né, que baseado que vai ser a imersão de psicologia pastoral e vai ser, não tem custo nenhum, né? Vai ficar aqui uma série gravada aqui, a gente vai gravar os vídeos e vai subir aqui, montar uma playlist, vai ficar aqui no projeto aqui. Aí quem quiser acessar, a pessoa vai poder acessar, né? Já tá tipo assim, o material eu já preparei, né? Porque já é uma área que eu já tem um tempo, né, que eu estudo acerca disso aí. Agora só tá faltando sentar para gravar, tempo para sentar para gravar. Mas até o final do ano vai ter essa série que é Psicologia Pastoral, Teoria dos 4 Temperamentos. Como identificar, saber qual que é o seu temperamento, que vai ajudar você a entender melhor as pessoas. Isso vai te ajudar muito, né? Conhecendo um pouco da psique da mente humana, vai te ajudar bastante, tá? E é conteúdo que não tem por aí, né? As pessoas, elas vão falar, quando você acha uma pessoa que vai falar, você vai ver um psicólogo falando sobre o assunto, às vezes, só que eles falam de uma maneira muito técnica. Então você pega um psiquiatra, pega um psicanalista falando sobre o assunto, eles falam de uma maneira muito técnica, porque eles estão falando para pessoas que são da mesma área dele, né? Então um professor de psicanálise, um professor de psiquiatria, um professor de psicologia, ele vai falar para quê? Para alunos que estão cursando a área. Então ele vai usar termos que eles estão habituados. É a mesma coisa de um professor de medicina. Ele vai ministrar aula para quem?
para alunos de medicina. Então a linguagem é diferente, então é uma linguagem mais complicada. Então todo o tema que eu trago aqui no projeto, né, todo tema, seja ele científico ou seja ele de cunho acadêmico, eu sei que quem está me ouvindo, tem pessoas formadas que estão me ouvindo, e tem pessoas também que não terminaram o ensino médio, entendeu? Mas ouvem. Por quê? Porque eu procuro falar de uma maneira que as pessoas entendam. Então eu quero, e você também, né? Você, quando você for ministrar, quando você está falando aí para as pessoas, né, ensinando, as pessoas elas têm que entender o que você está falando. Então você tem que evitar usar palavras muito rebuscadas, palavras muito difíceis, porque você não está falando para eruditos, você está falando para pessoas simples. A verdade, essa é uma verdade. O povo de Deus é um povo, o povo de Deus é um povo simples, na maioria das vezes, né? Você pega igrejas ricas, né? Tem a maioria de pessoas que tem bastante dinheiro, mas não é porque a pessoa tem grana que essa pessoa, de repente, ela se dedicou na faculdade, ou tem um curso superior, ou gosta de ler livros, ou estuda a palavra. Isso uma coisa não tem nada a ver com outra, entendeu? Ser bem orientado, se a pessoa que gosta de ler, de estudar, tá buscando adquirir conhecimento, isso não tem a ver com condição financeira, não. Tem muita gente que tem grana, mas a pessoa ela não consegue se comunicar, não consegue se expressar, tem uma dificuldade. Então isso não vem ao caso. Então, tipo assim, também pobreza não é desculpa para adquirir conhecimento. Da mesma maneira que riqueza não é rótulo de sabedoria e conhecimento. Então, isso daí. A palavra-chave da lição é paternidade. Estamos indo para 26 minutos de pré-aula, tá? Paternidade dentro da família. Subitem 1. A primeira família, após a queda, é o primeiro casal criado, Adão e Eva, e inicialmente gerou 2 filhos, chamado assim, a primeira família. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia como o líder dentro do lar, responsável por prover o alimento e cuidar da segurança da família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos, da casa, de ser ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. A falta de autoridade no lar. O sacerdote Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridades no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No texto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das suas coisas espirituais e provem as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse despeito negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e capítulo 8, versículo 13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro da casa, porque os filhos os enganavam. Os problemas, esse é o subitem 3 já, tá? Eu tô lendo para não ficar travando aqui, né? Para não ficar se perdendo nos comentários aqui, né? Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões e comportamentos, como se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma série de sustentáculos afetivos, nesse sendo a ausência da figura do pai, e é um problema grave para a família. Ponto. Há estudos que mostram que o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. Ponto. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento da prioridade para a vida. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4.
Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, ao falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. Sinopse 1. A paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento de uma criança. Então, você que é pai, você deve concordar comigo, né? Que a enorme importância de você acompanhar, né? Acompanhar a vida dos filhos. É importante toda vez que você for olhar, né, para sua classe, né? Não esquecer, né, de falar o nome, né? A gente colocou o nome, né? Caso você não tenha decorado o nome pessoal. Mas é bom colocar o nome. Né? Você colar o nome, fazer o crachazinho, colocar o nome dentro. A pessoa, ela se sentir participante de algo. E que nem eu falei, lembra que eu falei que a melhor música para ouvir da pessoa é o nome dela? Isso traz vai incluir a pessoa na aula. E perguntar, né? Esse aqui é o momento agora das perguntas que a gente tá falando no começo, para você interagir com os seus alunos, perguntar para eles qual foi a maior dificuldade que você teve na experiência como pai. Eles vão intercalar, deixa uma, duas, três pessoas se manifestar. Um irmão, duas irmãs, de repente um jovem, um pai mais jovem, um pai mais idoso, uma irmã, né? Três pessoas aí, né? E deixa ele explicar o que foi a dificuldade. E direciona a pergunta, não deixa a pergunta vaga. Se fizer uma pergunta vaga dentro do texto, dentro da lição, o que vai acontecer? A pessoa vai contar uma história, vai contar um testemunho lá de 40 minutos, vai acabar com o tempo da sua aula. Então, você dá uma pergunta direcionada, um questionamento direcionado. Então, você olha para a pessoa e faz a pergunta: viu dono fulano, qual que foi a maior dificuldade que você teve com seu filho? Ah, tá. E faz muito tempo isso? Como foi a dificuldade? Ah, tá. Ah, legal, entendi. Bom, aí passa para outro. Aí nesse período você vai absorvendo, a classe vai contribuindo e quem tá do lado já vai entendendo, né, o contexto, né? Que a gente tá falando de uma família, né, eles eram filhos do sacerdote, né? Os filhos de Eli. Você tá falando sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então você imagina, além dele, ele tinha a responsabilidade de ensinar os filhos, né, a serem ali bons homens, né? E também ele era sacerdote, né? Então ele tinha que dar o exemplo era dobrado, né? Então, mas vai ver que ele deixou a desejar, né? E existe muito isso hoje, né? A pessoa foca, né? Traz o material, o alimento para casa, dá uma boa casa para os filhos, aí paga a escola particular, só que aí deixa faltar o espiritual, não leva para a igreja. Ou então leva para a igreja e deixa a criança fazer o que quiser lá dentro. Então, o adolescente fazer o que quiser. Então, a gente conseguir entender, compreender, melhorar, né? Ter essa condição de melhora, né? Na vida, de transformação, é importante para todo mundo, porque uma que ninguém o filho não vem com manual de instrução. Você comprou um carro, ele vem com manual de instrução. E mesmo com manual de instrução, ainda você vai ter que dirigir ele, você vai ter que ler o manual, você vai ter que aprender de novo como as dimensões do carro é diferente. Você dirigiu a vida inteira um carrinho pequeno. Você comprou um carro grande, automático, por exemplo, zero, ele vem com manual. É que nem um filho, é novo, zero. Ele nunca foi pai de filho de ninguém. Você é o único pai dele, você é a única mãe dele. O filho é 0 km. Aí o que nasce, né? Exceto quando é adotado. Aí você como progenitor, né? Como genitor, aí agora você tem uma responsabilidade, né? Então, como que a gente se baseia esse tipo de conhecimento para a criação de filhos? A gente baseia na criação dos nossos pais, né? Então, vai buscar ajuda, ter mais experiência, a pessoa acaba incentivando, ajudando, né? Quando a criança tem cólica, né? As mães vão se identificar com isso. A criança tem cólica, tal. Tudo isso aí tem que trazer para aula, né? Quais são as dificuldades, os pesares de ser um pai? Toma um pouco de... Eu tô com suco aqui, ó. Tá bom. E aí, quais são as dificuldades, quais são os pesares da,
da vida como pai, como mãe, né? Você ali, você professora, você professor, né? Então é importante você trazer isso daí. Quanto mais você usar exemplos seus, ou exemplos que caso você não seja pai ou não seja mãe, usar exemplos que estão ali, você traz a pessoa para o tema que é essa reflexão, né, da lição, que é fazer o pai e a mãe se dedicar mais aos filhos, né? Se dedicar realmente, né? Entender que a importância para que ele vá bem, né? Tenha uma vida espiritual com Deus e não saia, né? Que nem a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Para isso acontecer, ela tem que ser ensinada. A pessoa tem que aprender, né? E se você se predispõe a estar na frente de uma turma de pessoas, de adultos ou jovens, né? E tá me ensinando a lição, você já tem essa veia de ensinador. Então é importante que você comece ensinando na tua casa. Se você não conseguir convencer o teu filho, né, que não quer mais ir na igreja, se não conseguir convencer ele, né, a importância dele ir para a igreja, dele acompanhar você, ou você não está sendo um bom ensinador, ou então se o seu exemplo como cristão está sendo bom pro seu filho. Né? Então você tem que ver onde que você consegue corrigir isso aí, como que você vai corrigir isso aí. Entendeu? Então há uma necessidade muito grande de verificar como que você está procedendo. Hein? Tipos de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, é a ética cristã. Orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Subitem primeiro. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamento forçado. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos que se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja. Consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor, que é o nosso textuário. Efésios 6 e 4. A paternidade permissiva quanto ao pai. Paternidade permissiva, esse que eu subitem 2. Então, a primeira é a paternidade autoritária. O que a gente leu aqui é bem autoexplicativo, né? Você cria os filhos e eles te obedecem não por respeito, mas por medo, né? Então, você impor, né? Impor a palavra de Deus, impor os comportamentos. A criança, adolescente em si, ele vai aprender muito melhor se você usar exemplos, né? Assim como Jesus usava exemplos, né? Parábolas. A parábola é um exemplo. Pega um modelo de alguma coisa que a pessoa entende e fala de algo muito espiritual. Você precisa fazer isso para falar com seu filho. Então você pega, você quer, tá passando um ensinamento para ele. Em vez de você forçar a goela abaixo, pega ali o valor que você precisa passar para ele, né? Esse valor seja ético, seja moral, né? Seja social, seja espiritual, você quer passar para ele. Então pegue exemplos que ele entenda a linguagem dele. Jesus ele usava naquela época a linguagem de parábola e ele usava elementos que eles conheciam na época. Então você quer convencer seu filho, quer melhorar sua persuasão, você tem que usar elementos que ele conhece, né? Não vai usar os mesmos termos, usa os termos que ele conhece, né? Se quer é, é, o que você, a maneira como você vai passar para ele, procura falar na linguagem dele. Né? Se você, quanto mais distante você estiver, quanto mais você evitar, talvez, não estou falando para você conversar com todo mundo em gíria, conversar com todo mundo só sobre videogame, que hoje em dia crianças, adolescentes estão muito viciados em videogame, tudo é videogame, né? Mas tenta descobrir qual que é o jogo que ele mais gosta, né? E tenta fazer analogias, né? Usando os termos, os personagens do jogo, para trazer ele para você. Eu dou um exemplo do meu filho. Meu filho, ele, né, a mãe dele falou que ele não gosta muito de leitura, de ler.
Daí eu falei assim, mas é pra incentivar ele, porque eu sei que a leitura é muito bom, e a leitura abre portas, né? Então, ser um bom leitor. Então, eu queria incentivar ele. Aí cheguei, peguei ele, fui na livraria, falei pra moça da livraria, moça, meu filho ele não gosta de ler, mas ele vai gostar, ele quer, porque ele precisa. O que você indica pra ele, pra mãe dele? Aí ela começou a levar, e ele é muito, assim, observador. E dos livros que ela ofereceu pra ele, ela ofereceu vários livros, né, da idade dele e tal, que ele ia gostar. De repente ela pegou um livro lá que contava que era do autor do Minecraft, né? Que é como era, como ele fez, como teve a ideia, né? E é um livro para adulto, né? É um livro para adulto, né? A linguagem não é para criança. Mas como é do autor do Minecraft e ele gosta do Minecraft, o olho dele brilhou. Ele falou, não, eu quero saber que eu quero saber a história. Um livro dessa grossura, assim, 300 páginas no livro. Aí pegou, eu nem lembro se ele terminou inteiro, se ele leu todo. Mas eu falei pra ele, vai lendo e o que você lê você vai fazendo um resumo, para ver o entendimento, né? E aí no começo eu me estava bem animado, acho que ele não chegou ao final não, mas ele, pelo menos metade ele deve ter lido e feito, né? Que depois começou as aulas, né? Que isso aí, quando eu fui era férias, né? Aí depois começou as aulas, aí a criança não quer mais saber porque as férias na verdade é pra isso, as férias não é pra ficar brincando, pra ficar jogando videogame, pra dormir até tarde. As férias escolar é pra criança estudar mais, porque ele vai ter mais tempo em casa. Então tem que ter os períodos de estudo nas férias, tem que ter. Quando ele vem pra casa aqui, ele tem os períodos de estudo dele. Vamos supor, como que eu vou empurrar isso tudo numa criança que gosta de videogame, que tá ali, a gente não fica muito tempo junto? Como que eu vou fazer? Eu tenho que usar o conhecimento que eu tenho para passar para ele, né? Para fortalecer a mente dele, entendeu? E aos poucos ele vai me ver lendo. O que você tá lendo? O que você tá fazendo isso? O que você tá fazendo? Então eu tenho que dar o exemplo, né? Eu quero que eu tire, para passar as férias dele aqui. Eu quero que ele tire uma hora do dia dele para ele estudar, mas eu não estudo. Tem que estudar junto com ele, assim, e não mostra como um estudo, mas de repente como uma brincadeira, né? Tem jogos hoje, você vai fazer jogos mentais aqui, você jogo de carta, tem jogo um monte de coisa que estimula a mente, né? Xadrez estimula a mente. Tá aprendendo. Aprender e ter aulas não quer dizer só aula matemática, só aula ciência, só aula estudos sociais lá da escola, não. Ele tem que estar aprendendo. É importante que ele, enquanto ele esteja com você, pai, que ele esteja aprendendo. Ainda mais se você é um pai que nem eu, que seu filho fica, não vive com você, toda vez que ele estiver com você, então aquele tempo vale ouro. Então ele tem que aprender com você. E não só se divertir lá, comer sorvete, levar no parque, não. Ele tem que aprender alguma coisa, né? Algum princípio, algum valor, alguma coisa que vai formar, né, a mente dele como homem, né, como mulher no futuro. Falei da paternidade permissiva, passiva, permissiva, né, agora. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos detêm, tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais. O bem-estar da família, a falta da paternidade segura, presente e irresponsável produz uma família infeliz. Há tanto a paternidade permissiva, que é aquele que deixa fazer tudo, é ruim, e a paternidade autoritária, que é aquela que quer ensinar forçado, é ruim também. As duas são ruins. O fracasso dos pais, relapsos com os filhos. Falar sobre os pais omissos, né? E aí você vê que chega pro teu aluno, né? E dá exemplos, né? Você fala de pai omisso. Então você não vai falar para ele, apontar para ele e falar assim, ah, você é um pai omisso, não sei o que tem. Não, tenta dar exemplos, né? Fala assim, ah, aqui não tem, né? Na igreja aqui não tem, aqui na sala de aula não tem. Mas existem, por mais que você saiba que tenha. Mas existem muitos pais omissos, né? Que essa criança faz o que quer na igreja, derruba o lata de lixo no chão,
chuta os irmãos, chuta, sobe na cadeira, quer mexer nos instrumentos da igreja. Então, tô trazendo a realidade para a realidade dentro da igreja. Os problemas comuns que tem dentro da igreja, né? Dentro de igreja evangélica, os relacionamentos interpessoais dentro de igreja, que acontece muito. E o que é ser omisso? Fazer vista grossa. Assim, não, eu já tô vindo para a igreja, trazer a criança já é bom demais já. Então deixa eu fazer o que quiser. Se deixar lá Deus dará, e não é assim. A gente tem que entender, né? Aí a pessoa fala, Deus não habita em tempo feito irmão de homem, né? No nosso coração, então deixa quebrar a igreja inteira aí. Não é bem assim que funciona, né? A gente ali, a igreja, nós somos o corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo, né? Quanto humanos, né? O templo, né? Que é o lugar onde nós nos reunimos, ali é o lugar onde é manifestada a glória de Deus ali, né? Então, reunir, né? Você vê que todas as religiões, né? As pessoas, elas têm um lugar específico que eles se reúnem, né? E as pessoas que menos respeitam, né, a igreja são os evangélicos, né? A maioria dos evangélicos tem uma dificuldade muito grande de respeitar o templo, né? Falando no meio do culto, falando no começo, entra na igreja com o celular, fica tocando o celular. Então são coisas que é falta de reverência. Então quanto mais falta de reverência tem no lugar, menos prestígio eu dou para ele. E agora isso eu faço o contrário, se eu dou prestígio pro lugar que eu tô, trato com reverência, mais ali a glória de Deus vai ser manifestada, porque a glória de Deus não habita em sujeira. Então a sujeira não está falando que vai ter que vai estar suja porque tem poeira, né? Ou porque as pessoas estão impuras, não. O culto para um é diferente do culto para o outro. Então, se eu quero sentir a glória de Deus na minha vida, então eu tenho que me atentar a algumas coisas, né? Eu tenho que verificar, né? Eu tenho que verificar de repente o que eu posso fazer para melhorar, né? É importante, né? Se o seu pai não consegue controlar o filho, não consegue controlar a filha, como você vai conseguir controlar a sua vida, né? É uma questão assim meio que óbvia, né? É importante. Se você não consegue, você tem que tentar, né? Você nem tentou, né? Como? Busca a ferramenta, né? Fique mais próximo dele. Não tem jeito. Uma coisa é criancinha, bebê, né? Mas tá na fase aí, já cresceu, já tá grande, tá passando da juventude para adolescência, adolescente para mocidade, mocidade para fase adulta. É importante você não mostrar, né, não ao autoritarismo e nem ser uma paternidade permissiva, né, demais, mas você ser companheiro, né, mostrar que pro seu filho, para sua filha, que ele pode contar com você. Se ele sentir que pode contar com você, ele vai tudo isso é importante para você expor para a classe. A história, os personagens, né? Você que tá ali, o professor, você que é professor, você que é leitor, né? Se você não conhece, né? Você tem que começar a ler mais, porque a gente tá falando de personagens que são corriqueiros, né? Que, a gente, que são muito famosos nos textos bíblicos, né? Então, a lição ela usa esses personagens bíblicos, né? Para dar uma ênfase ao que? Ao comportamento de hoje, para nos ensinar, para nos doutrinar, né, dentro da palavra de Deus. Então você foca nos personagens, mas não precisa basear tanto na parte histórica, porque você vê que tem a questão do tempo, que, né, aqui, ó, eu já estou indo para 50 minutos, ainda não consegui chegar, né, eu estou correndo para terminar a lição, para ler toda, mas não sei se vai dar, porque os vídeos estão ficando muito longos. Então o que acontece? Então você fala a parte histórica, mas não se atém muito. Você mostra para a pessoa, porque a pessoa fala assim, onde está na Bíblia? Então, está na Bíblia que é o exemplo bíblico. Se o exemplo bíblico fala um pouco da parte histórica e aplicação pessoal, aplicação pessoal, aplicação pessoal. Não esquece da aplicação pessoal. Aqui um aluno de escola dominical, ele não pode ser com dúvida. Ele tem que, a aplicação dali já tem que sair e já aplicar no mesmo dia. Depois, enquanto a mente está fresca, né? Fazer o que ele aprender já colocar em prática. Falou dos pais omissos. Subitem 2. A isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo 5:8. O tratamento inadequado, que é o subitem 3.
Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública da sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança, como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito à admoestação. Efésios capítulo 6, verso 1 a 4. Sinopse 3. Todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder tem a consciência de seu ministério, que seu ministério começa na sua casa, e será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos. Em resumo, a lição ela tenta nos buscar o equilíbrio, né? É o equilíbrio dentro da criação dos nossos filhos, né? A importância de você criar eles com equilíbrio, nem sendo muito autoritário, nem sendo muito permissivo, mas buscar o equilíbrio. Lembro que eu falei também a última lição passada, uma coisa interessante, revisando o conteúdo. A questão da 1 a 5, são 5 questões. Vai estourar o meu tempo aqui do vídeo, depois eu vou ter dificuldade para subir. Por causa da memória do celular, porque eu tô falando um negócio do tempo. O questionário, é importante você achar as questões lá na grifa, as respostas lá no texto. E conforme a pessoa que estiver lendo o texto, lembra as pessoas que você vai usar na sua sala de aula, que vai ler o texto e aí vai aparecer a resposta da 1, aí você meio que sem querer, quem que era? Quem eram os filhos de Samuel? Tá marcado lá Joiabias. Aí acabou de ler, você já pergunta para os irmãos, quem que era? O irmão acabou de ler, quem que era filho de Samuel? O irmão acabou de ler aqui. Joiabias, quem? Joiabias. Ah, legal, tá bom. Já passou a resposta, ele já entendeu.